Bora projetar o Cruzeiro então, vamos pro campinho. Meu caro Rafael Alves com a gente na técnica, no estúdio, coordenação do Thiago Matar, Matheus Baú na produção do Esquenta pro Jogo especial, o campinho tá aí na tela. O Otávio no gol, né? Embora a gente tá até falando aqui dessa possibilidade do Cássio ser relacionado, tá viajando, a gente ainda tem essa dúvida se tá no gol ou não, se tá no banco de reservas ou não, mas o Otávio é titular. A dupla de zaga, eu imagino que já dá para dizer aqui também, né? De Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Entendemos que seria uma dupla de zaga titular, inclusive bem regular, né, o Tayane? Inclusive os três, a gente pode dizer, né? João Marcelo, Jonathan Jesus e Fabrício Bruno, acumulando bons números até agora nessa temporada. É uma dupla que se complementa, né? O Jonathan Jesus é uma grata surpresa, eu digo surpresa porque no início dele, ele teve um início bom, depois deu uma queda de rendimento, parte da torcida até criticou ele um pouco, e agora ele está sendo, para mim, o melhor zagueiro do Cruzeiro. O Cruzeiro também resgatou o João Marcelo, que chegou quase a ser uma moeda de troca no início da temporada, vem muito bem também, mas acredito que não tem dúvida não, é Fabrício Bruno e Jonathan Jesus mesmo. A dupla de zaga aí. Para as laterais... Deixa dúvidas. por último, deixa por último. É que... Pra frente já dá pra pensar Romero, né? E uma dupla ali nessa meiuca de Romero e Gerson. Uma situação encaixada, inclusive, né, o Mike? O Romero que voltou bem, pelo menos no jogo contra o Corinthians. Vi muita gente elogiando a partida do El Perro, hein? Voltou bem, especialmente quando o Gerson entrou. Não que o Zé Lucas estava fazendo um mau jogo, né? Achei que ele foi bem também, mas eu acho que se completam muito, né? E também já se conhecem, já tem entrosamento aí desde o início do ano, então, tendo os dois ali, o Cruzeiro fica muito forte e o Gerson até pode se soltar um pouco mais, porque ele sabe que passou ali, tem o cão de guarda para ajudar, né? Então eu gosto dessa dupla justamente pelos poderes de marcação que o Romero tem e também uma boa saída de bola, né? Tanto que a gente vê, ele rouba a bola lá no primeiro gol do Cruzeiro contra o Corinthians, dá um ótimo passe, né? O passe corretíssimo pro Felipe Moraes, e aí sai o gol, então eu acho que ele beneficia também o Gerson, de poder deixar o Gerson mais solto para criar também. O Gerson sempre ajuda a marcar, né? Ele corre o campo todo, mas tendo essa proteção do Romero, eu acho que potencializa ele. E falamos muito, né, Samuel, do Gerson quando entrou no jogo contra o Corinthians. Quando entraram o Gerson, Matheus Pereira e tudo mais, só que o Gerson, como ele domina aquela meiuca e a dinâmica fica diferente com ele no campo. Pois e ele entrou bem no domingo, né? Pô, passeou naquele meio campo ali, velho. Teve alguém até que comentou, não sei se no X ou no Instagram, que tava aparecendo adulto contra criança, né? O Gerson ali no meio campo ali, pô, os caras do Corinthians estavam achando ele em lugar nenhum. E eu acho que a classificação do Cruzeiro, ela precisa passar pelo desempenho de alguns jogadores aí. De um Lucas Romero bem, um Gerson muito bem e o Pereira principalmente, né? Então é o que a gente espera. E o KJ, né? Se tiver chance lá, guardar. Mas eu tenho gostado dos jogos do Caio Jorge, apesar de muitos aí falarem, mas fez o gol contra o Mirassol. O jogo contra o Flamengo ele criou tentou criar algumas chances, mas se vier gol de outro também e o Caio só ser importante ali na parte ofensiva, tá de bom tamanho também. Mas a classificação aqui, ela passa por isso, viu, Léo? Caio Jorge, que é artilheiro do Cruzeiro na temporada. O Gerson, pra mim, ele é impressionante, assim. Parece que ele nunca está correndo e, ao mesmo tempo, ele está em todos os lugares. Porque ele chega Parece que ele prevê a jogada antes, ele está sempre na bola, ele está em todos os lugares e numa calma. E ninguém rouba a bola dele. Então, assim, ele passa uma tranquilidade pro time, ele distribui bem o jogo. Pra mim, até quando ele tá mal, ele tá bem. Porque ele joga mal, mas o mal dele nem é mal, é bom. Entendeu? Por isso que a gente sempre espera muito dele, né? Mas ele é impressionante, ele tá em todos os lugares e pra mim ele tá sempre andando. Nunca está correndo porque ele sempre antecipa a jogada. É impressionante, ele é craque, né? Ele é muito diferente. Como é que foi essa aí, né? O mal é bom. Como é que é, Tainara? Como é que é? Ai, meu Deus do céu. Que é foda. Quer que eu repita? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer. O chat entendeu, então tá valendo.
Já podemos escalar outra dupla aí também. Matheus Pereira e Caio Jorge, ô Mike. Eu ia falar que eu tô igual o meme da Dilma, sabe? O que do ninguém vai ganhar, perder e tal? Foi mais ou menos isso aí. Ô Mike, e essa outra dupla, hein, de protagonistas? Na temporada passada, eu acho que eles não dividiam muito o protagonismo. Nessa temporada podem estar dividindo um pouquinho mais com outros jogadores também, mas não largam o protagonismo do Cruzeiro nos números em participações em gols, né? Exato, e até um bastidor para vocês aí, lá na conversa que os líderes das organizadas tiveram com os jogadores hoje no aeroporto, falaram diretamente com o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Falaram que é com eles mesmo, que eles são os caras do time ali. Foi até falado que o Matheus Pereira, você é o melhor jogador do Brasil, então a gente precisa de você, a gente confia, né? Não foi uma cobrança de forma alguma, foi realmente um incentivo ali aos jogadores, e aí eu acho isso importante. E foi até que eu falei na semana passada aqui, que no jogo de ida, né, o Gerson, o Matheus Pereira e o Caio Jorge, eu acho que entre eles o Gerson foi o melhor ali, o Caio também teve algumas boas jogadas, o Matheus foi mais sumido. Então, o Cruzeiro jogou ainda assim, eu acho que até muito pela questão dos cartões amarelos, né? Eles estavam ali com esse receio de talvez ficarem suspensos, mas assim, só de ter esses três atuando no nível que eles costumam atuar, né? Um alto nível, um altíssimo nível, a gente já ganha dentro do próprio time do Cruzeiro, né? Aquele time que a gente teve semana passada, que fez um bom jogo, mesmo sem esses caras estarem no seu brilho máximo, imagina se amanhã esses caras conseguem estar no seu brilho máximo, estar na sua criatividade máxima, falando do Gerson e do Matheus Pereira, estar no seu faro de gol máximo, falando do Caio. Então, mesmo sem fazer nenhuma mudança ali, tirando, claro, o Romero, mas especificamente neles, o Cruzeiro fica mais forte só de ter esses caras bem, né? Então, eu acho que passa muito por eles mesmo essa possibilidade de classificação do Cruzeiro. Os três fazendo uma grande partida, com certeza o Cruzeiro fica muito mais próximo de conquistar essa vaga, tá? Para diversificar também, né, Tainara, um pouco as jogadas do Cruzeiro. Então, no jogo passado contra o Corinthians, em uns momentos, a gente viu o Cruzeiro muito preso, jogando pelas pontas, assim, é o único escape do Cruzeiro. Quando entram Gerson e Matheus Pereira, a gente começa a ver também uma jogada por dentro fluindo mais. Então, aquele toque rápido de Gerson, Matheus Pereira, até o Bruno Rodrigues estava ali encostando com o MP, participando também. Matheus Pereira, KJ, Gerson, jogadores que trazem essa alternativa para o time. Eles são jogadores muito inteligentes e até essa questão do cartão amarelo preocupa se o Cruzeiro passar também, né? Porque a gente já deu aí no Central da Toca que os cartões só zeram nas semifinais. Então, se porventura, né, o Cruzeiro vence igual a gente acha que vai vencer mesmo e eles levem cartão amarelo, eles estão fora do primeiro jogo das quartas. Então, é uma preocupação também, mas espero que eles não entrem pensando nisso. Mas pensando em perder os dois é uma situação bem complicada, né? Porque geralmente o Gerson, quando o Matheus Pereira não está em campo, ele faz meio que a armação ali, porque ele consegue jogar em várias funções, né? Mas não vamos pensar em desfalques pro próximo jogo, não. Não dá pra pensar. Acho que é tudo nesse jogo, né? O Cruzeiro tem o jogo... E se tiver pensando, vamos perder, tá ótimo. Eu vi muitas pessoas falando que eles poderiam estar segurando por causa do cartão, mas eu nem acho que eles pensaram nisso, não. Até porque os cartões do Matheus Pereira, se você for ver, a maioria é reclamação, né? Então, não é de marcação, de intensidade, é porque ele reclama bastante. Aí, assim, se for ficar segurando o cartão, vai ter que segurar o cartão ainda por um tempinho, porque só zera lá na semifinal. Mas nesse caso aí, eu acho que tem um pouco de sentido, porque o segundo jogo é o que decide mesmo, né? Então... Jogo passado tudo bem, para esse jogo agora não. É porque, por exemplo, teve um lance do Carrascal, que ele limpou o Gerson, e o Gerson ficou batido, véio. No jogo aqui do Maracanã, isso eu acho que não acontece, véio. Limpou, deixa o pé e faz a falta, toma um amarelo, se for o caso. Eu acho que isso pode ter um certo sentido, né? Porque no primeiro jogo você não vai decidir o duelo, a não ser que você sapeque uma goleada e num confronto entre Cruzeiro e Flamengo, dessas duas equipes aí, isso dificilmente aconteceria. E realmente não aconteceu. Então no segundo aí, não tem que pensar em nada. E se tiver que classificar e ficar fora do primeiro jogo também, tá valendo. Dá pra gente se virar de um outro jeito aí. O importante é buscar essa classificação aí. Ô Mike, pra dupla de pontas... o que temos de melhor nesse momento? Arroio e Wesley? É isso, o Arroio e o Wesley, o Arroio, pelo que ele vem mostrando nos últimos jogos,
já tinha feito um bom jogo, um ótimo jogo contra o Flamengo ali. E aí, contra o Corinthians também, eu achei que ele entrou muito bem na partida, né? Participa do gol, dando passe pro Lúcio ali, mas antes já tinha finalizado uma bola muito perigosa, depois de uma boa jogada, se associando bem. Eu acho que a gente pode pensar que ele voltou ali aos seus melhores momentos, né? E eu acho que é até entendível que ele não tava tão bem assim, porque ele ficou a parada toda pra Copa aí machucado, então o cara demora a pegar um pouquinho de ritmo mesmo. Ele já é um jogador muito jovem, né? Oscila normalmente, né? Isso não é comum, é incomum, mas ainda tem esperança, porque ele é um cara que costuma ir bem nos grandes jogos, né? Já foi bem contra o Flamengo, na Copa do Brasil já foi bem, ano passado foi bem na Copa do Brasil também, então a gente tem essa esperança, e o Wesley eu acho que chegou e também cavou seu espaço ali rapidamente, né? Fez aquela estreia boa. Contra o Flamengo, até perde um gol ali que não podia perder, mas não se abalou, fez boas jogadas, mostrou outras coisas. Então, acho que é eles mesmo, não tem muito o que falar. Jogadores jovens, jogadores agudos e que podem ajudar o Cruzeiro muito nessa velocidade, pensando que o Flamengo certamente vai querer sair mais pro jogo até do que saiu aqui no Mineirão. Bom, então bora escalar aí. Arroio na direita, o Wesley na esquerda. E para as laterais? Imagina daqui a pouco também você vai se movimentar, né, Samuel? Então a gente já... Mas estamos em contato aqui com o pessoal da delegação. Eles ainda vão deixar lá o Galeão. Boa. Até o desembarque e tudo, né? Então, umas 9 horas. Acho que umas 9 horas eles estarão aqui no hotel. E aí a gente registra ao vivo. Você perguntou sobre as lateras? Isso. Aí... Eu já montei meu campinho, já desmontei algumas vezes. Mas, a principal dúvida é na esquerda? Acho que a direita, assim, se tem uma dúvida... tipo, informação mesmo ninguém tem, né? Só o Arthur Jorge e a comissão técnica dele, porque ele só define no dia do jogo. Então é na pré-eleção que ele vai comunicar, ó, joga na direita, joga na esquerda. Eu já mudei de novo, eu iria de Fagner e Rojas. E aí, Tainara? Eu tô igual o Samu, que eu já montei meu time umas 10 vezes, mas em todas elas eu fui com o Fagner. Pelo menos na direita eu tenho essa convicção, né? Agora, na esquerda não sei, porque o Vidalba tem jogado muito bem, né? Mas ao mesmo tempo, vendo as coletivas do Arthur Jorge, ele falou muito sobre a diferença entre os laterais, né? E que eles dão coisas diferentes. E como o Fagner é um lateral mais defensivo, eu não sei se ele entraria com 2 laterais defensivos assim. Até porque o Cruzeiro também precisa do resultado, né? Mas assim, esse lance do Fagner ser um lateral mais defensivo, eu acho que ele tem até esse estereótipo também. Mas no Cruzeiro, se a gente pegar os números ofensivos do Fagner, estão legais, né, nesse momento, com participações em gols, em assistências, ou até em gol na própria Libertadores, lá contra o Boca. Então, assim, eu não sei se... eu entendo o que você está dizendo, mas ao mesmo tempo eu pondero. Não sei se seria um pensamento, assim, do Arthur Jorge, já que o Fagner tem se provado ali no ataque também, tem dado conta desse recado. Agora, eu também acho, e aí vou ouvir o Mike, mas para a direita, a gente pode achar, até dizer que tem uma dúvida, mas quando pede a opinião, a maioria é Fagner. Eu ainda não ouvi ninguém dizendo, prefiro o William. Embora esteja o William não comprometendo ali, esteja bem regular e tal, com uma nota média para boa ali nas suas atuações. Mas, e do lado esquerdo, o Mike, e para você opinar também na direita, é claro, né, Fagner de fato, como a gente tem falado aqui, e para a esquerda, o que você projeta? Para a direita é o Fagner mesmo, eu até concordo com a Taine, o Fagner tem esse poder defensivo maior, marca muito bem, os adversários têm um respeito por ele, mas esse ano não tá deixando a desejar ofensivamente, tanto que é o líder de assistência do Cruzeiro, se não me engano, né, com 6 assistências, então confio bastante nele por ali, tá jogando muito bem também, apesar do William ter voltado bem, o William pode ficar com uma opção ali, se caso for necessário. Na esquerda eu iria de Vidalba, viu, Léo Campos? Acho que dá uma segurança bacana, é um cara que se entrega muito, se doa muito, não acho que comprometeu quando jogou pela lateral esquerda e talvez consiga até dar um pouco mais de liberdade pro Gerson por ali, também pro próprio Wesley, né? E ele é um cara que, apesar de realmente não ter aquele cacoete ofensivo tão grande, né? Não é um cara que vai tanto ao fundo, eu acho que nisso ele e o Fagner têm essa semelhança, né? Até quando eles cruzam pra área, normalmente eles cruzam um pouquinho ali do bico da área, um pouquinho antes, né?
porque não tem tanta explosão mais, são jogadores um pouco mais veteranos, mas eu acho que o Vidalba tem uma boa saída de bola, então ele consegue construir legal, consegue avançar legal no campo, e aí não tem como, né? A gente acaba perdendo. Se a gente escolher um, vai perder uma coisa, se escolher outro, perde outra, né? Mas hoje eu vejo o Vidalba a gente perdendo um pouco menos, porque eu prefiro ter um pouquinho dessa segurança, até pra ver como que vai ser o Flamengo em campo, se eles vão querer ficar pressionando em cima, se vão querer atacar, se vão ser mais cautelosos, como o Jardim muitas vezes gosta de ser. Normalmente o time do Jardim, pelo menos aqui no Cruzeiro, ele gostava de começar atacando muito, né, tentar fazer o gol logo ali e depois se proteger. Mas iria de Vidalba e aí, eventualmente, se necessário, colocar mais ofensividade, caso o Vidalba não esteja bem, a gente tem uma opção da posição no banco, assim como do outro lado também com o Fagner. Verdade. E assim, eu acho que o lance, eu, por exemplo, escalarei até o Rojas. Eu acho que se o técnico Arthur Jorge escala Vidalba e não o Rojas, ele começa a mostrar pra mim, e aí se é de fato só ele pode dizer, mas mostrar que ele tem uma preocupação com o Rojas, de que com o rendimento, com o desempenho até agora. Porque quando a gente fala que o Rojas talvez não está no seu melhor momento, ainda no Cruzeiro não desencantou, a gente tem muito padrão do Kaique e também não consegue pontuar uma partida comprometedora assim do Rojas. A gente pode pontuar alguma situação defensiva, alguma situação ofensiva, mas que comprometeu uma partida, isso ainda, eu, pelo menos na minha opinião, não consigo afirmar. E aí se foi o lateral contratado com um investimento significativo para vir e para ser titular justamente nesses momentos até do Cruzeiro, já vem com aquela característica de um argentino para uma Libertadores e tal, se ele não for utilizado nesse momento, eu acho que o Arthur Jorge, para mim, passa um recado, olha, ainda não estou confiando muito no Rojas. Analisando o debate trazido pela equipe dessa Moca TV, fica claro como a projeção tática do Cruzeiro gera discussões enriquecedoras, com destaque para a análise cirúrgica sobre a dinâmica do meio-campo e o dilema na lateral esquerda. A leitura do Samuel Venâncio e da bancada sobre o impacto de Gerson e Lucas Romero é impecável, enquanto o argentino garante a sustentação defensiva e a roubada de bola crucial, ele libera Gerson para reger o setor com uma calma e visão de jogo impressionante, ditando o ritmo da partida. Já na lateral, a divergência entre a manutenção de Rojas ou a opção de Vidalba reflete perfeitamente a busca pelo equilíbrio ideal entre a bagagem internacional necessária para os jogos decisivos no Maracanã e a solidez defensiva, mostrando que, independentemente da escolha final nas laterais, a torcida confia plenamente no plano de jogo e na gestão do elenco de Arthur Jorge. E para fechar o bloco de notícias com chave de ouro, o Cruzeiro deu um verdadeiro show de gestão dos bastidores e encaminhou a renovação do goleiro Otávio até 2031. O garoto da Toca, de apenas 20 anos, assumiu a responsabilidade no momento mais crítico da temporada, passou muita segurança e virou titular incontestável de Arthur Jorge, para afastar de vez os olhares do futebol europeu. Com interesse forte de clubes como Nottingham Forest e mais um clube alemão, a diretoria agiu rápido e concedeu o aumento salarial gradativo e fixou uma multa rescisória astronômica no valor de 100 milhões de euros, equivalente a 600 milhões de reais. E a Raposa blindando a sua joia para o futuro. Enquanto isso, nas categorias de base, o clima pesou e o atacante Aquiles do Sub-20 está de malas prontas para deixar o clube rumo ao futebol do Nordeste. O jovem de 18 anos se envolveu em uma polêmica gigantesca após postar uma foto treinando com a camisa do Flamengo, o que gerou uma revolta enorme na torcida nas redes sociais. Embora ele tenha publicado uma nota oficial pedindo desculpas à Nação Azul e reconhecendo o erro, a verdade é que a diretoria já busca uma saída para o atleta por falta de espaço técnico no elenco, e o episódio da camisa só selou de vez o fim da sua passagem pela Toca. Com a casa organizada, o contrato do nosso goleiro blindado e o elenco ajustado, a expectativa agora é total para as decisões que vêm pela frente. A gestão de Pedrinho BH e a comissão técnica de Jorge mostram que o cabuloso não aceita amadorismo nem desrespeito à nossa camisa.
E antes de você sair desse vídeo, não esqueça de comentar aqui abaixo, torcedor cabuloso, o que você achou da renovação do nosso goleiro e de tudo que o pessoal da Samuca TV acabou de falar para o jogo de hoje. Qual vai ser seu placar final? Vai ser 2-1, vai ser 0-0, vai para os pênaltis? Quero saber muito a sua opinião. E comente também sobre o jogador que acabou de ir embora do Sub-20. Será que a diretoria fez certo em agir desta forma? E não esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade que seja de bastidores na Toca da Raposa. Um abraço pessoal e até a próxima.